Pessoal, boa noite, então. Bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro, o encontro de março. E eu queria começar ouvindo algumas vozes de vocês. Acho que não precisa todo mundo falar, mas como está sendo essa experiência inicial de The Tribe, de WhatsApp super intenso. Hoje nem eu consigo acompanhar de tanta, mas acho que não é sempre assim. E como está sendo e um pouco que interesse que vocês têm para esse primeiro encontro que eu quero falar sobre inícios, como que a gente começa. É só levantar a mão. Isso. Boa, Cristelle. Começa. Vocês estão me ouvindo? Tamo. E quem não estiver falando, sempre puder deixar no mudo. E Paula, você pode me ajudar nisso? Você consegue deixar as pessoas mudas. Porque às vezes elas entram e não percebem. Então, você consegue clicar no botãozinho e emudecer quem não está falando. Valeu. Terei uma déspota esclarecida. Pode deixar. Tá tudo bem aí, Tuco? Então, Cristelle está falhando. Não sei se está falhando para vocês também ou só para mim? Está falhando. O que será? Tenta tirar o seu vídeo para ver se fica mais leve para você e o som melhora. Ou você está com problema no microfone. não sei, outro dia fiz sem microfone, hoje eu tô Agora fazendo... deu. Agora tá ótimo. Tá Então, tudo bem. vou tirar a câmera e colocar aí depois. Então, estava falando que para mim está sendo muito proveitoso, assim, acho que tá rolando muita conexão entre as pessoas, e especialmente hoje eu me diverti muito. Porque já faz tipo umas 2 semanas que com o Pedro a gente vem com essa história de planilha, de tentar organizar um pouco os assuntos, quem é o quem faz o quê, e a galera não estava muito ligado, ou interessado, não dava tempo. Aí surgiu hoje uma ideia, acordei com essa ideia de desafio e de gift, de prêmio. Aí eu falei, Pedro, vamos lançar o desafio. Aí ele super topou, a gente pensou o que a gente pode dar, tipo, a gente, 2018. Aí eu falei, Pedro, aquele tal de coaching ontológico, sei lá se sou eu, mas eu não sei o que é, mas quero saber. E aí a gente veio pensando em outras coisas e a gente criou esse desafio. Aí o José Luiz entrou nessa, falei, precisamos da sua ajuda para o layout. Em 2 horas o negócio estava feito. E a gente lançou no ar. E até agora, antes do desafio, tinha 6 pessoas que tinham preenchido a planilha. Agora a gente já está a 21, 22, porque está continuando. Então, assim, está sendo muito legal. Acho que criou uma animação no grupo. Para mim, assim, eu fiquei muito feliz. Tiveram o empenho das pessoas e ficou um negócio divertido. E aí eu queria anunciar que já fechamos o prêmio surpresa. Então, na verdade, eu vou me ferrar, porque eu que vou ter que fazer crepe no próximo encontro da galera. Tá? Então, vocês até adivinharam, vai ser crepe no nosso encontro. E aí, continuem a colocar, porque para ter ainda os outros prêmios, precisa completar 30 pessoas, precisa ter mais turmas 2018 que turma 2017, então vai até o final dessa semana. Mas muito legal ver o empenho das pessoas. Então, como que algumas vezes, pensando de uma maneira diferente, a gente consegue empolgar a galera, sabe? Ótimo. O que eu acho incrível é que o The Tribe são vocês que fazem. Entendeu? Não sou eu que tenho que ficar puxando pela minha disponibilidade e tudo mais. Mas se vocês começarem a criar cafés, encontros, gincanas, tasks, projetos, entendeu? É de uma riqueza, é de uma potência, é de uma abundância impressionante. Então adorei a iniciativa, continuem assim. Você quer perguntar alguma coisa sobre essa questão do tema do início? Então, a dificuldade que eu tenho é que acho que é o efeito colateral do The Tribe, todo dia quase está surgindo novas ideias. Então, para mim, o que está muito difícil
para dar início é um pouquinho como que eu foco. Então, eu sinto a necessidade de talvez eu vou ter que dar 3 passos atrás, sentar, olhar para mim mesmo, contratar alguém da tribo aqui para me ajudar com coaching, com propósito de vida, porque tá insano, assim, tá turbilhando na minha cabeça, ai, quero fazer a vovó de aluguel, quero fazer as outras coisas que eu já pensaram antes, quero fazer as novas, e aí nem sei por onde começar. Então, eu acho que para dar início, eu preciso entender em que eu vou dar foco, e para dar foco, o que estaria mais alinhado com o meu momento de vida, meu propósito de vida. Então, eu tenho um pouquinho a sensação que para voltar para fazer, vou ter que voltar um pouquinho atrás. Legal. Muito bom. Obrigado, Cristelle. Quem mais poderia falar um pouco como está sendo aí o primeiro mês e fazer alguma coisa assim? Uhum. Quem? Renata. Tá, Renata. Queria até pegar uma carona na fala da Cris, porque eu me senti muito assim quando eu comecei a fazer no ano passado o curso de liderança evolutiva, porque descortinou um mundo tão novo para mim, assim, de tantas novas possibilidades, né, desse mundo compartilhado, né, eu que tinha vindo de mercado tradicional, né, corporação laranja, que a gente fala lá, né, entre o Kia e o laranja. Então, eu me senti muito assim também, Cris. Eu tinha uma ansiedade gigante, sabe? Porque eu vi 50 mil portas novas se abrindo, eu, como multipotencial, queria fazer tudo, e aí a gente se perde, né? Então eu justamente dei esse passo atrás, procurei um processo de coaching, e foi super bom, porque daí eu consegui direcionar todos os esforços e aí hoje chegar lá né, no entendimento do que eu posso, do que faz sentido para mim, porque tem muitas coisas que eu tenho muita vontade de fazer e eu fico vendo os projetos todos aí, eu tenho vontade de ajudar todo mundo, de me meter em todos os assuntos, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer as escolhas, porque senão eu não vou fazer nem o meu direito e nem as outras coisas com as outras pessoas. Então, isso. E eu tô adorando participar do The Tribe. Eu acho que para mim, assim, em termos de início, eu tô caminhando passo a passo no desenvolvimento do meu negócio e é bom saber que tem um monte de outras pessoas, né, na mesma jornada, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dúvidas, e que qualquer coisa a gente pode gritar lá e pedir ajuda. É sempre gratidão. Boa. Quem mais gostaria de falar? Lelê. Tá ouvindo? Acho que para mim mudou radicalmente a sensação de pertencer e ter ligações afetivas depois daquele dia que nós fizemos aquele jogo de cartas com a Sabrina e com a Breta. Não que não estava legal antes, estava. Mas eu acho que como a gente tratou de temas que eram de relacionamento e não só essas preocupações com relação à sustenta de empreendedores natural, etc e tal, isso deu uma conexão que reverberou ao grupo. Então, não se limitou, não sei se é meio cruel de falar isso, mas não se restringiu às pessoas que estavam dentro do jogo. Parece que abriu, assim, uma oportunidade de conectar com, sabe, com os humanos todos que estão no The Tribe. Não só essa coisa... Porque quando você resolve, né, tirar a cara para fora, eu já fiz isso algumas vezes, mas de novo vou lá num tema que é novo, você fica muito na tela, né, nesse tema, como que eu vou remunerar, como que eu vou precificar, como que eu vou isso, como que eu vou aquilo, como que eu vou falar disso, como que eu vou entrar naquele tema. E fica muito cansativo isso, né? Dá até uma quase exaustão, assim, no final do dia. Então, é muito bom quando você tem oportunidade de fluir outros temas dentro desse grupo que
que tem uns objetivos, eu acho que muito claros de autoconhecimento, de cura, né, de convívio em rede, mas também uma preocupação muito grande aí do que vem a ser o trabalho. Então, foi uma experiência para mim bem importante. E corram quando tiver essas oportunidades aí de jogos, qualquer coisa paralela, porque eu acho que abre umas outras chavinhas. Legal, fico feliz de ouvir isso. Eu posso tentar trazer mais. Talvez a gente possa até fazer o jogo, mesmo que não sejam tantas pessoas. Talvez, sei lá, mesmo que tenham o jogo seja com 3 pessoas, mas dá para ter outras pessoas mais observando, acompanhando, que também pode ser rico, né? Legal, muito bom, Lele. Peraí, eu vi o Érico levantou a mão e quem mais falou? Levanta a mão, o Érico, então pode falar, Érico. Eu perguntei só o que é esse jogo, Max, que eu não conheço. É como se fosse um jogo de tabuleiro para te ajudar a tomar consciência das suas escolhas na sua vida, por isso chama Miracle Choice. Ele é inspirado num livro chamado Um Curso em Milagres. Esse livro foi escrito, não sei se na década de 70, algo assim. Ele é como se fosse um livro escrito por Jesus Cristo, ao invés da Bíblia. Então é uma reinterpretação da filosofia cristã, a princípio nomeado por Jesus Cristo. Foi canalizado por uma pessoa, claro. E ele é muito bonito. É um livro bem importante assim na minha vida também. Chama Um Curso em Milagres. É um curso. E aí o jogo ele traz o livro no formato de jogo, no formato de uma coisa mais lúdica, tá? Então, se vocês procurarem Miracle Choice, der um Google, vão achar coisas bem interessantes. A cofundadora do jogo, ela é minha sócia na rede Overflow, de círculo de terapeutas. Érico? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Bom, eu sinto que eu estou chegando ainda, né? Não posso me falar muito de como foi, né? Eu não pude vir, eu estou num desafio de adequar, né? Estou num momento de validação de ideias e de projetos que estão exigindo tempo, né? E dedicação. E paralelo, né? O grupo aí, então agora essa semana que eu consegui talvez acompanhar um pouco, né? Para mim, dessa mudança, o desafio é mesmo esse momento de validação, né? Projetos, sejam como metodologia, seja como formato, seja como se comunicar, como conseguir cliente, como valorar o que eu estou fazendo e como tornar isso sustentável, né? Fazer o círculo mesmo, fechar para celebrar e começar o círculo todo de novo. Então, eu vejo que esse é meu desafio no momento, né? Boa. E acompanhar, né? Eu vejo que o Tribers, né? Traz um pouco do que é o mundo mesmo hoje, uma velocidade de informação, total. uma possibilidade de interação gigantesca. É isso de aí, alguma forma a gente ouvir a nossa intuição, sabendo o que é que a gente se conecta ou não, porque não dá para se conectar com tudo. Então é isso. Maravilhoso, resumiu bem. Pessoal, então eu vou começar falando. Eu penso em falar uma meia hora e aí depois abrir para perguntas, tá bom? Para não ficar muito chato, ficar mais interativo. E vou tentar seguir aqui, falar um pouco de foco, vontade de fazer tudo, como lidar com isso, como começar, como comunicar, como conseguir os clientes. Então, eu vou um pouco por aí e vou trazendo algumas coisas que eu tinha pensado, né? Então, o The Tribe tem isso, né? Eu compartilho muito da minha experiência, da minha trajetória. Eu acho que cada pessoa tem uma trajetória própria, mas acho que vocês conhecendo um pouco da minha história pode inspirar vocês, mas não quer dizer que é o único caminho, muito pelo contrário, acho que cada um realmente tem que encontrar o seu.
E no The Tribe o legal é que hoje todos os Tribers do ano passado, né, os 20 que aceitaram, vão ter a chance de compartilhar. Então vocês não vão ver uma história única minha, vocês vão ouvir 21 histórias, né? Então isso que é bacana. Mas é bom ter esse um encontro comigo para dar uma ancorada, para ter algum centro. Eu posso dizer que eu comecei a minha jornada em 2006. Então hoje eu diria que eu estou há mais de 10 anos nessa transição. E essa transição, eu continuo achando que eu ainda estou na transição. Então, para mim, a transição ela é um estado contínuo e eu estou cada vez mais feliz e confortável em estar sempre nessa transição. Quase que eu sinto que se a gente está na transição é porque a gente está no caminho certo de constantemente se questionar e querer mudar as coisas, né? A minha transição, ela veio muito por um lado também de espiritualidade. Então eu vejo muito conectado essa questão de você mudar de vida, você mudar de profissão, você mudar de carreira com autoconhecimento, né? E espiritualidade é uma das principais fontes de autoconhecimento. Então, eu já diria que o máximo que vocês puderem, né? Mesmo que o objetivo seja ter um foco de empreender, o máximo que vocês puderem participar de programas de terapia, de cura, de coaching, de mentoria, eu acho que vale a pena. E aqui no The Tribe tem uma possibilidade riquíssima, porque tem gente de Theta Healing, tem gente de Enneagrama, aqui tem acho que quase que muita gente do Prembaba, né, muitos coaches, a Renata, por exemplo, trabalha com cosmologia maia, então também é super louco com constelação, então quem puder constelar, que constele. Então essa é uma primeira dica que eu diria, né, de que a chavinha da mudança é você se conhecer cada vez mais e você ser coerente com o que você com o que você acredita, né? É bem até uma visão da antroposofia mesmo, né? De alinhamento entre o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Eu acho que isso é cada vez mais importante, né? Essa coerência, ela não é só porque faz sentido e porque a gente se sente melhor. Inclusive as pessoas que nos contratam, os nossos clientes, os nossos consumidores, as pessoas que vão adquirir produtos e serviços da gente, cada vez mais o critério de escolha é coerência. As pessoas percebem quando tem alguém coerente ou não. Só um segundinho. Então, se conhecer é fundamental e eu tenho percebido que nunca é demais, sabe? Então, ainda hoje eu busco o curso em milagres, o Miracle Choice, aí busco estudar Theta Healing, aí busco estudar Body Talk, e busco estudar cosmologia maia, astrologia, né? É uma busca, para mim, contínua, sem fim. E para mim, hoje ela é fundamental para esse caminho que a gente está trilhando, né? No meu caso, eu passei por arte de viver, né? Uma parte forte aí de meditação, de pranayama e crias, né? Então eu fui para um lado dessa filosofia yogi do Shri Shri Ravi Shankar. Eu fiz o Leader Training em 2006, que vai para regressão, meio Tadashi, meio processo Hoffman, né? Então muito forte também de renascimento e respiração alotrópica. Eu fui
para Cabala, estudei taoísmo, fui para o budismo, frequentava sanghas budistas toda semana, fiz quebra de crenças debilitantes com a metodologia The Work, né, fiz coaching, ou seja, isso tudo de 2006 para 2014, mais ou menos, né? Então, essa questão de espiritualidade fez muito parte de todo o meu movimento. E hoje eu tenho uma visão que eu queria até, né, falar que hoje eu tenho uma visão muito peculiar, digamos assim, de propósito, que é o que está todo mundo buscando, né? Hoje eu tenho uma visão de que a gente passou na nossa vida por uma série de traumas de infância, a gente passou por dificuldades na família, morte de parentes próximos, divórcios, conflitos, brigas familiares, mudanças de cidade a todo momento. E eu sinto que esses fatos super específicos, eles acabam criando um desequilíbrio sistêmico muito grande, assim, né? Então, ou a gente se sentiu muito excluído por alguma razão, seja do nosso pai, da nossa mãe, ou na escola, ou na família, né? Ou então teve alguma mudança de ordem, alguma ordens invertidas, a gente precisou amadurecer, ficar adulto muito cedo, muito rápido, né? E tomar conta de outras pessoas, ou se responsabilizar até pelo nosso pai e nossa mãe. Ou então teve um desequilíbrio muito grande aí entre receber e dar, e aí acabou ficando com alguma escassez muito grande, ou uma desconfiança, ou, né, ou alguma questão de onde essa troca não aconteceu de um jeito muito, muito tranquilo, né? E isso faz com que a gente tenha que criar máscaras, né, para se proteger, para sobreviver. A gente tem que criar mecanismos de proteção, que por um lado faz com que a gente consiga lidar e sobreviver, mas por outro lado, muitas vezes foi criando máscaras e a gente acaba não podendo ser quem a gente realmente é, né? A gente vai criando a máscara da perfeitinha, da boa filha, né? A máscara sei lá, do servidor, do que precisa salvar todo mundo e salvar o mundo, né? E para mim, então, esse tem sido uma das coisas que eu acho mais importantes para a gente começar, que é olhar para a nossa vida, olhar para a nossa infância, olhar para a nossa história, olhar para a nossa biografia, né? Não importa se é através de terapia, se é através de um trabalho biográfico realmente, e olhar que quase como se a nossa vida tem um karma da nossa família, um karma, uma coisa kármica, que de alguma maneira a gente está aqui na Terra para resolver, né? E enquanto a gente não conseguir resolver essas questões de relacionamento com as outras pessoas, de trabalho, a gente não evolui, não muda de fase. E aí o karma volta, né? E essas questões ficam recorrentes. E cada vez mais eu sinto, então, que a gente tem essa combinaçãozinha aí do karma e do dharma. O Baba também fala muito disso, né, Érico? Ele também tem essa visão e eu compartilho muito. De que, então, a gente tem esse karma que a gente precisa limpar, purificar, resolver das nossas vidas, mas isso estabelece também um dharma, que é o nosso propósito. Então, cada vez mais eu sinto que a gente precisa criar projetos, trabalhar algo que tem a ver com a nossa própria cura. Sabe o psicólogo que vai estudar psicologia porque ele mesmo sente que tem questões a serem resolvidas, né, da psique dele mesmo, né? E aí ele vai se ajudar, se estudar, e aí ao fazer isso ele também vai ajudando outras pessoas, né?
Então hoje essa é um pouco a visão que eu tenho, né? De que a, a questão que você precisa justamente resolver na sua vida é justamente o que você pode trabalhar e ajudar outras pessoas que têm uma situação parecida com a sua a também a resolver, né? Porque aí você está fazendo um trabalho que você está se curando e ao se curar você também vai curando as outras pessoas, né? Então, eu quis começar logo de cara assim, porque para mim esse é o começo, né? O começo não é monte um site, o começo não é crie um projeto, né? O começo não é como fazer uma divulgação nas mídias online, né? Para mim, o começo é você se estudar, né, se analisar, se autorrefletir, se conhecer profundamente, para que você possa ver onde está essa cura que você precisa, né? E que normalmente é um assunto que te interessa muito, porque é algo que te dói, né? É algo que de alguma maneira tem uma dor profunda associada e que você precisa curar essa dor na sua vida, né? Então, já quis partir bem, acho que do máximo da profundidade, porque eu acho que é disso que é desse lugar que eu venho, é desse lugar que eu intuitivamente fui buscando, né? Então, eu tinha uma questão de não lidar bem com hierarquia, por exemplo, né? Então, que tem a ver sempre tem a ver com relação com os pais, né? De alguma maneira. Então, isso sempre me incomodou. Muito depois que eu fui descobrir que é uma questão geral da sociedade, que tem a ver com patriarcado, né? Que tem a ver com uma sociedade extremamente hierárquica de comando e controle e que realmente é algo que precisa ser mudado no mundo, né? Então, o que eu quero dizer assim, a causa ela não chegou na minha vida, eu vou fazer um trabalho de coaching, né? Ou vou ficar pensando em qual é a minha causa e aí até que eu percebo que a minha causa é acabar com o patriarcado, né? Através das redes mais horizontais e autogestão, né? Não foi assim, nunca é um caminho tão direto, né, e automático. Mas eu sabia que eu tinha um incômodo com hierarquia, eu sabia que eu tinha incômodo com ter chefes, eu sabia que eu tinha incômodo com um modelo de sociedade muito rígido, né? Então, e aí eu fui buscando encontrar maneiras de resolver essa questão na minha vida, né? Então eu sinto que hoje tem muitas vezes essa coisa de preciso de todo jeito achar um propósito e uma frasezinha que vai definir a minha vida, né? E eu acho que não é tão assim, é muito mais uma autoinvestigação que não tem fim nunca e que está sempre se renovando e que aí você vai criando coisas que vão trazendo soluções para esses temas que te afligem. E nisso você vai se conhecendo mais e você vai experimentando, se conhecendo, experimentando. Então, é um processo, esse iniciar é um processo de se estudar, aí pensar em alguma questão, alguma solução, alguma alternativa, aí você experimenta e aí você vê se a sua dor melhorou ou não, né? Se te ajudou a resolver a sua questão, seu grande incômodo no mundo. E aí você fala, não, algumas coisas sim, outras não. Então é um pouco mais para cá, é um pouco mais para lá, né? Então é um constante ficar experimentando, né? Então para mim esse é o processo e por isso que ele não é rápido.
Então não é entrar no The Tribe, criar um projeto amanhã e as coisas vão se resolver, né? É um processo para uma vida inteira. Então hoje eu acredito muito mais nisso, menos numa solução rápida de você sair do seu emprego e virar instrutor de yoga, né? Ou vender coco na praia, né? E hoje eu acho que é muito mais esse se auto-observar, se auto-analisar constante e aí criar uma nova realidade a partir disso, né? E aí manifestar uma nova realidade. Então, eu acho que é um pouco esse o processo, né? Então, quando as pessoas falam assim, ai, mas eu tenho vontade de fazer tudo, eu tenho dificuldade de saber qual que é o meu foco, eu sempre sinto que é porque ainda não foi feita uma reflexão suficiente de quem é você, né? Por isso que você se anima com qualquer coisa bacana, novidade, tendência que surge, né? Quando, quando você sabe realmente quem você quase que é um projeto só, sabe? É uma coisa só. É óbvio que depois ele vai se abrindo e vai ganhando complexidade, mas é uma causa só. Olha, minha causa eu quero lidar melhor com a minha própria sexualidade e quero me aceitar mais. Você entende? Porque eu tenho esse desconforto na minha vida. Eu tenho essa dificuldade de me aceitar e aceitar minha sexualidade. Então isso vira, você tem um problema que é seu, mas que é um problema de um monte de gente também. Com certeza vai ressoar. E aí quando você expressa para o mundo que você tem essa dor, que você tem essa dificuldade, que você se vulnerabiliza e você conta para o mundo que é um pouco essa dificuldade que você tem na sua vida, né? Aí outras pessoas vão começar a ressoar e vão sentir que também tem a mesma dificuldade e vão começar a se conectar, né? E aí acho que entra um segundo assunto que eu queria trazer, que então, quando você viu qual que é a sua dor maior, revisou a sua infância, revisou os desequilíbrios sistêmicos da sua vida, viu qual que é o seu karma, isso estabelece um dharma, isso estabelece uma causa, um propósito na sua vida, que você precisa, acima de tudo, resolver para você e não para os outros. Em primeiro lugar, você precisa resolver para você. Você expressa isso para o mundo, você compartilha isso de uma maneira muito autêntica, muito verdadeira, se vulnerabilizando. E aí as pessoas vão começar a magneticamente se conectar com você. Isso é um processo mágico, natural, das leis da física, das leis da física quântica. E aí uma coisa mágica é que começa a aparecer, pipocar um monte de gente na sua vida que acredita nas mesmas coisas, que tem as mesmas questões, né? E aí que, na minha opinião, é o momento dessas pessoas se unirem, de você se unir com essas pessoas, né? E aí a segunda parte, que é a parte do coletivo. Então, é a parte da construção de redes, né? Então, quando você encontra essas pessoas que têm a mesma causa que a sua, essas pessoas precisam se juntar, unir forças e precisam criar projetos em conjunto, né? Então é isso que eu acredito, porque sozinho a gente é fraco, sozinho a gente é limitado, né? Eu sozinho hoje não faço nada. Então tudo que eu venho conseguindo, tenho conseguido é porque eu venho fazendo no coletivo, né? Com pessoas que acreditam a mesma coisa que eu. Vide Dervish, vide We Human, The Tribe, Maturity Now, Overflow,
Coletivo Lua, né? Então, todas essas iniciativas, Jusló, né? Todas essas iniciativas. Então, esse é um segundo movimento que eu acho que é bem importante, que eu vejo muito empreendedor querer fazer um trabalho autoral. E aí acha que o autoral, então, tem que fazer sozinho, já que é autoral, né? Sendo que o autoral não quer dizer sozinho. Você pode, né, pode fazer um trabalho autoral em grupo, né? Então, e aí eu vejo também que as pessoas então querem, elas acham que para começar elas também precisam começar sozinhas. Mas a minha experiência me diz que o melhor jeito de começar é em grupo, porque você ainda não está super claro o seu projeto, ainda não está super claro a sua identidade, o seu DNA. Então, isso claramente é mais fraco, né? Então, quando você vai ofertar os produtos e serviços, as pessoas percebem quando ainda não tem uma identidade muito bem definida, né? Mas quando você se junta em grupo, né, vai juntando as qualidades, os talentos e as forças e os superpoderes de cada um e fica uma coisa mais forte, né? Então acho que também para mim esse foi um momento de virada, né? Quando eu decidi convidar outras pessoas para fazerem parte da Dervish, né? Então, até então, eu tinha, sim, uma visão de fazer consultoria de marketing de um jeito diferente, trabalhar mais forte as causas, mas sozinho eu não consigo nada. Mas quando eu vou chamando um monte de gente, a gente vai se criando sinergias entre a gente, né? Então, para mim, iniciar, ele cada vez mais para mim, esse primeiro passo depois que você se conhece, é encontrar sua turma, encontrar sua tribo, encontrar pessoas que acreditam no mesmo que você, e aí então vamos fazer alguma coisa juntos, né? Então, se são mães, né, com filhos pequenos que precisam trabalhar, né, como que trabalha e também se dedica à maternidade, uma maternidade bem participativa, ativa e tudo mais. Se essa é um pouco a minha dor que eu estou vendo nesse momento, né, e eu quero cuidar do meu filho muito, sei lá, de um jeito bem mais presente do que minha mãe cuidou de mim, se existe esse desejo, né? Então, fazer um convite, fazer um chamado para outras pessoas que vivem a mesma situação, né? E aí promover uma escuta, uma roda, um círculo. A Sabrina é especialista nesse assunto, ela pode depois ajudar a criar vários círculos, onde aí todo mundo conta a sua história, todo mundo conta a sua dor, né? O momento se vulnerabiliza e tem liberdade total para poder se abrir para o grupo. E aí, normalmente, dessa roda, desse círculo, vai emergir alguma coisa, alguma ideia, que aí o grupo pode decidir seguir junto, né? Esse é como eu aprendo hoje. Assim, eu não tinha essa experiência quando eu comecei, por isso que eu demorei também tanto tempo para fazer essa transição, né? Eu acho que se eu já tivesse esses aprendizados, eu acho que eu já faria muito mais rápido, né? Então, para mim, então quando a gente fala assim, né, como é que eu começo? Não é por coisas práticas, fazer um site, desenhar de cara um projeto. Para mim é muito mais você ter claro qual é a sua causa e aí encontrar pessoas que têm causas semelhantes e juntarem forças para criar um projeto maior. É assim, pelo menos, como eu faria hoje, né? Não é sair de cara já formatando produtos e serviços e tentando vender. Porque aí, o que acontece? Não é mais o cliente, é muito mais a comunidade que você criou de pessoas que acreditam na mesma coisa que você, né? Então,
são parceiros, são colegas, né? São pessoas dessa mesma tribo que vai também começar a querer te chamar, te contratar, pedir uma ajuda, fazer um primeiro atendimento, uma experimentação, né? Então, eu sinto que o modelo tradicional de empreender, que é muito cria um produto, cria um serviço, monta um Canva, monta os 4P, precificação e mídia e divulgação, eu sinto que esse é o jeito muito cartesiano, esse é o jeito muito mercadológico, né? Esse é o jeito que sempre foi feito assim, funcionou, mas eu sinto que vai começar a funcionar cada vez menos, porque não tem nada que você vai oferecer que vai ser um diferencial de verdade. Tudo virou meio commodity, produtos e serviços. Então, o que vai diferenciar de verdade é quando você tem um propósito que é a sua vida, sabe? Quando aquilo é a questão da sua sobrevivência, quando aquilo é a principal questão que você precisa resolver para você. E aí você vai ser muito mais verdadeiro, você vai ser muito mais autêntico, você vai ter muito mais história genuína para contar da sua trajetória. E aí isso vira comunicação, né? Então, se a pergunta o Érico perguntou, né? Como é que eu começo a comunicar? Você comunica a sua história, você conta a sua história, você conta os traumas da sua vida, você conta as dificuldades que você passou, você conta o que aconteceu com você. A principal história que eu gosto de contar é que eu tive asma desde os 10 meses. E aí, né, caí numa piscina, me afoguei, foi rápido, meus pais me pegaram de volta, mas aí eu comecei a ficar com tosse e à noite eu fiquei com bronquite, e aí eu passei a infância inteira, semana sim, semana não, doente. Então uma semana eu tava bem, outra semana eu tava doente, uma semana eu tava bem, tava doente. Então se eu tinha uma prova, eu ficava doente. Se eu tinha um campeonato de natação, eu ficava doente. Se eu tinha uma apresentação de violão, eu ficava doente. Era meio emocional, né? Meio totalmente emocional e também de clima. Se mudava o tempo, eu também ficava mal, né? Então, eu não podia brincar, né? Eu não conseguia jogar bola, não conseguia correr com as outras crianças. Então, quando escolhiam lá os times, eu era o último a ser escolhido e ficava de fora, né? No reserva lá, olhando. E então eu era um cara que o tempo inteiro estava olhando de fora, observando o que estava acontecendo. O que me restava era olhar a cena. E aí eu fiquei com uma habilidade impressionante, assim, de observação de gente, leitura de gente. Sabe aquele seriado Lie to Me, do Netflix? Entendeu? Então eu consigo ler pessoas em questão de segundos, assim. E isso me ajudou totalmente na minha vida, porque se eu precisava trabalhar em rede, numa maneira mais horizontal, numa maneira como é que eu engajo, como é que as pessoas, como é que eu construo vínculos, essa habilidade que eu tenho, esse superpoder, né, de me conectar muito rápido, porque eu leio a pessoa em milissegundos e eu já sei o que ela quer, eu já sei o que ela precisa. Então eu consigo convidá-la para fazer parte da rede, do movimento e tudo mais, né? Então, e isso também me levou a trabalhar com relacionamentos, vínculos, né, comunidade, com união entre as pessoas, né? Talvez eu sempre me senti excluído, né? E por isso que eu acho tão importante a questão do pertencimento e da inclusão e da união entre as pessoas, né? Porque talvez na minha infância eu sofri de estar sempre de fora, né? Tá vendo como as coisas... É muito mais complexo do que isso que eu tô falando. Tô falando uma coisa de uma vida, né? De anos e anos de terapia.
resumindo de uma maneira simplista e, obviamente, envolve muitas outras questões. Mas vocês percebem como uma coisa é eu chegar aqui para falar sobre comunidade, para falar sobre união, e outra coisa é contar essa história da minha vida, da minha infância inteira doente. Me curei, viu, ano passado. Curei da asma, impressionante. Mais de 30 anos tomando corticoide todo dia. E esse processo de autoconhecimento me levou à cura, a minha própria cura. E então é outra coisa. É outra coisa. Eu simplesmente falo essa história. E aí quando eu conto essa história, todo mundo entende por que eu trabalho com isso, por que eu trabalho com rede, com colaboração, com comunidade, com união e tudo mais, né? Então você vê, não preciso falar mais nada, entendeu? De que eu tenho autoridade para falar desse assunto, né? Porque são 40 anos vivendo essa realidade, né? Então, não preciso ter feito um curso sobre colaboração, não preciso ter feito Art of Hosting, não preciso ter feito Germinar, não preciso ter feito, né, uma formação, nada contra essas, imagina, muito pelo contrário, eu adoro todas elas. Mas eu tenho um instinto natural de ler pessoas e de criar conexão, né? Então isso é natural para mim. Então isso é da minha vida. Então pode ter um monte de gente boa de colaboração, de união, de comunidade, mas ninguém tem a história que eu passei, né? De ter passado uma infância inteira doente, uma infância inteira observando as pessoas, né? E entendendo o padrão de comportamento até o ponto que hoje eu consigo... Antes eu achava que eu conseguia ler gente, mas hoje eu acho que eu consigo mais. Eu consigo ler o campo sistêmico. Eu consigo sentir o campo sistêmico. Eu consigo... É como se eu tivesse o tempo inteiro numa constelação, né? Então eu consigo numa reunião sentir como está todo mundo em termos de pertencimento, de ordem, equilíbrio e recebibilidade. Por isso que eu tenho 80 sócios. Então eu acho que é isso que eu queria compartilhar assim de início. Acho que já foi uma paulada, né? Não foi um início suave. Mas eu não acredito no início suave, né? Então, em resumo é isso. Você se conhece, se conhece profundamente, quase que você consegue encontrar o que eu chamo do eu divino, o eu maior, esse self mais profundo, que foi embora todas as máscaras, onde você faz tudo por amor e não por medo. E aí você encontra pessoas que têm histórias parecidas ou que têm uma visão de mundo parecida, se junta com essas pessoas e aí cria coisas incríveis, maravilhosas e que são totalmente coerentes com a história de vocês. E a comunicação é simplesmente essa contação de histórias. Legal? Então, bom, eu já falei mais de meia hora até do que eu estava planejado, então eu queria fazer... Aí eu queria abrir para perguntas, né? E acho que pode ser perguntas no começo e depois a gente pode abrir um pouco mais em roda, um pouco mais aberto para papo. Perguntas? Tá todo mundo chocado. O Érico? Bom, eu tenho uma pergunta, né? Eu acho verdade no que você está falando, né? Eu sempre falo que... Sempre falo não, estou aprendendo a falar e a perceber isso, que a grande coisa é ter um lastro, né? O término da comunicação vai além da mente, né? Começa a ir por outro caminho. Mas, no
que eu estou experienciando, que além desse lastro, né, realmente trabalho em período de validação não interna, mas da forma que ele ocorre, se aquela percepção que você quer levar para a pessoa, ela consegue receber, né? Então é isso que eu tenho vivendo, estou vivendo hoje. E assim como comunicar, né, que essa questão autoral tem uma coisa que entender de forma autoral tem uma coisa que o que você está dando também é único. Então, as pessoas leva um tempo para você entender como falar você faz e a pessoa do outro lado entender o que é, né? Qual o preço que isso cobra, que é cobrado, a própria forma de cobrar. Eu estou vendo que na minha história está entrando para uma coisa muito individualizada. Não dá para fechar um preço porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, o que ela pode ou não pode é diferente, né? Então, minha pergunta é um pouco isso em relação a esse tempo de maturação. Já tem ideia, já está andando, mas tem esse período de validação, né? Como ele ocorre, principalmente quando é de forma, como você trouxe aí, de forma coletiva, né? Ou como foi a experiência que você teve nesses coletivos, que você já faz parte, né? Mas qual é a pergunta em si? Eu entendi. Qual é o tempo de maturação? É um pouco isso? Isso, tempo de maturação e se tem algum padrão que, de alguma forma, você foi adotando para essa maturação ocorrer e seria um ganhar tempo nela, né? Seria uma forma de estruturação para que essa maturação ocorra e que você já gere os frutos mais rápido dela e de forma coletiva, que é desafiador, né? Porque sozinho é mais fácil, de certo ponto. O Márcio compartilhou aí a facilitação de hoje. Márcio, se quiser deixar lá, pode deixar. Super legal. Então, eu acho que eu não vejo mais como maturação. Tem uma maturação, claro, mas para mim é esse laboratório constante. É o tempo inteiro você contando a sua história. Isso vira uma narrativa que convida as pessoas e que, né, algumas pessoas vão se sentir conectadas com essa narrativa. Aí você propõe alguma coisa a partir dessa narrativa. E aí você vai vendo o quanto isso transforma na vida das pessoas, o quanto isso é relevante para elas, e aí o quanto você vai poder cobrar pela transformação e impacto que você teve. Então, o que eu quero dizer assim, é um processo o tempo inteiro, porque aí, depois de um ano, as pessoas já vão querer uma novidade, entendeu? E as pessoas estão atentas a outras coisas, então você vai precisar reinventar esse processo, né? Então, é um laboratório o tempo inteiro, é quase um modo de vida. O tempo inteiro você experimenta narrativas, testa narrativas, cria uma vivência, um produto, um serviço a partir que vai atender essa narrativa, mas você não se contenta, né? E aí o tempo inteiro muda a narrativa, evolui a narrativa, traz novos elementos da narrativa, soma outros aspectos da narrativa, junta outras pessoas com, né? Então, o que eu quero dizer assim, não é só nesse início que vocês estão que isso vai acontecer, e aí tem um tempo de maturação de 2 anos, e aí depois de 2 anos é só ganhar dinheiro e capitalizar em cima do que maturou, entendeu? Isso não existe mais. Isso não existe mais para ninguém. Não tem ninguém. Não pode ser a Rafaela Capai, pode ser o Gustavo Tanaka. Se vocês perceberem, essas pessoas estão o tempo inteiro criando novas narrativas, né? Uma hora tem algo de grandioso acontecendo no mundo, depois é a Baobá, a empresa livre, aí agora é Brotherhood, aí Brotherhood vai virar empresa de novo. Você entendeu? Então, agora vamos falar de ancestralidade, vamos falar da Tanaka falando dos ascendentes japoneses que ele tem. Você entende?
A Rafa Capai é a mesma coisa. Uma hora fala de criatividade, canivete, não sei o quê. Dali a pouco ela tá falando de que o empreendedor tá chegando em estafa e tá chegando e tá burnout. Então precisa reconectar com a essência. E precisa voltar tudo pro começo. Aí tudo que ela fala contradiz tudo que ela falou a vida inteira. Paulo Abreu a mesma coisa, entendeu? Então, o empreender hoje, ele é vivo. E aí você tem que estar o tempo inteiro falando o que está no seu coração naquele momento. Você tem que estar muito conectado com você mesmo e das suas tensões, dos seus conflitos, emergem as narrativas. Que não é uma narrativa fake, é o que você está vivendo naquele momento. Você compartilha aquilo. Então, nesse momento, eu estou vivendo na minha vida de que eu aprofundei tanto essa questão das leis sistêmicas, das constelações, que hoje eu entendo que isso é amor e a união, e de que o maior problema no mundo hoje é que a gente se sente separado um do outro. Então, o maior problema é que a gente acha que o outro é outra pessoa. A gente entende que nós somos brasileiros e o outro é o índio, o outro é o refugiado. Então, a gente entende que a gente é o homem, mas a natureza é o outro, o animal é o outro, né? É separado da gente. Então, eu tô entendendo que esse é o grande problema que a gente tem no mundo hoje, que é esse senso de que nós somos separados, ao invés de entender que nós somos um e nós somos o divino. Vai além de somos todos um, vai além de Gaia. Eu entendo hoje que a gente está falando de que nós somos o divino, o todo é o divino, é a nossa soma. Estou lendo o Curso em Milagres tem uma continuação. Jesus, ele depois canalizou uma continuação na década de 90. Talvez seja na hora de canalizar mais um livro, mas chama A Course of Love. Ainda não tem tradução para o português. A Course of Love. Estou lendo esse livro. Que fala muito disso, né? Então, muito inspirado pelo livro, mais o que eu vivo, mais as constelações sistêmicas, mais o Password, mais o Baba, não sei o quê. Isso mostra qual que é a minha dor hoje. A minha dor é que as pessoas se sentem separadas. E que o que eu quero é unir todo mundo, criar tribos e comunidades e união. Tem a ver com os problemas de relacionamento que eu vivi no ano passado, a dor, né, do vazio que ficou e tudo mais. Então vem de toda essa reflexão, né? Então, essa é a minha narrativa hoje, mas ela vai mudar mês que vem, entendeu? Eu estou o tempo inteiro evoluindo, pensando em novas narrativas. E aí pensando em... se antes então era um workshop sobre leis sistêmicas, então talvez agora seja um workshop sobre união, né? E aí eu vou criar outros produtos, vou criar outros serviços e vou mudar radicalmente como é o workshop, né? A Patrícia tem uma pergunta. Boa. Diante de tudo que você maturou, experienciou, desde quando você tinha 10 meses de idade, qual é a sua resposta para o sentido da vida? Estou parafraseando Calvin. Exatamente isso que eu estou falando agora. Para mim, é a gente relembrar que nós não somos seres separados e somos um todo divino. Então, para mim, é a gente vencer a barreira da separação, sair do medo e ir para um amor, e aí fazer escolhas de amor. E que isso que vai trazer a paz, o paraíso, a harmonia e a abundância nas nossas vidas. E aí o meu conhecimento não é o teórico, porque isso você pode ler no livro. O livro também fala sobre isso, mas eu tenho vivido isso na prática, né?
Quando eu abro a empresa, a Dervish, para 14 sócios, e é uma empresa compartilhada, e eu não sou mais o dono da empresa, a marca é de todos, a empresa é como um rio, tem sócios entrando, sócios saindo, o tempo inteiro, e a gente se ajuda. E aí quando falece o marido de uma sócia, todo mundo se mobiliza, e quando alguém está com problemas financeiros, aí a gente vai lá e ajuda aquela pessoa que está com dificuldades naquele momento. Então, quando a gente começa a compartilhar tudo, compartilhar conhecimento, se ajudar, e isso é você entender que você faz parte daquela comunidade e que e que você não precisa ter medo de querer proteger, entendeu? E tá preocupado só com o seu ganho financeiro, e você vai esconder a informação, entendeu? E você quer ser melhor do que os outros e quer sempre ser chamado para os projetos. Acho que quando você rompe essa visão de que o outro não é você, né? Então, pelo menos essa é a minha visão pessoal de que a gente se reconhecer como divino. Mais uma? Posso continuar minha pergunta? Tem uma outra segunda parte. Boa. Você de observador se tornou também um agente, alguém que parou de só observar e começou a não só observar esse sistema de funcionamento, mas também interagir nesse ambiente. Como uma pessoa que faz uma leitura muito rápida, que foi o que você acabou de dizer, quando você está num lugar e que você começa a ver muita coisa errada e que talvez fosse até mais uma coisa meio fácil, rápida de resolver, como que você age para fazer essa mudança? Porque não é que nem organizar uma prateleira. Você está lidando com seres humanos que são um pouco mais complexos do que isso. Então, imagino que deve ser um pouco sofrido para um observador observar, agir, mas ao mesmo tempo respeitar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro eu percebi que tinha uma coisa de ampliação de consciência, né? Então, foi um primeiro passo que eu entendi que a base de tudo é as pessoas ganharem consciência. Então, eu comecei a me ver como um educador, como alguém que traz os princípios, né? Então, eu comecei a dar palestras, workshops, as coisas que eu acredito, eu comecei a disseminar isso no máximo possível de lugares, né? Então, onde me dão um microfone, me dão um palco, me chamam, me convidam para dar uma palestra, eu vou, né? Então, acho que esse foi o meu movimento inicial, compartilhar o que eu sei para a maior quantidade possível de pessoas, sempre com esse olhar de ampliar, ajudar as pessoas a verem, a enxergarem e a ganharem consciência. Mas eu sempre fui também meio também querendo resolver, meio top-down, meio numa rede, ó, é assim que faz e façam assim e eu sei o caminho, né? Porque eu sempre tive essa visão e as pessoas gostavam dessa visão, e aí eu chegava aí surge um pouco o meu lado sombra, porque eu sou um ariano, com lua em Áries também. No meu cosmologia Kim, eu sou um dragão harmônico vermelho, que também é um iniciador. Então, por todos os lados, eu sou um iniciador. E aí, na minha cabeça, ficou assim: se eu sou um iniciador, eu sei como começar. Então, se é para começar alguma coisa, eu que mando. Eu que falo como as coisas começam. Mas eu tô vendo que, por um lado, as coisas caminham do meu jeito, mas por outros também eu vou deixando meio que uns mortos e feridos pelo caminho, né? Então, como um Enneagrama 8, asa 7, eu posso ter uma tendência a ficar autoritário. Muito preso, amarrado à minha convicção, né? Apegado à minha convicção de como as coisas têm que se iniciar.
E é isso que eu venho trabalhando também, porque aí eu começo a ver que isso não é coerente com tudo isso que eu acredito, que é uma coisa mais horizontal, mais aberta, onde a opinião de todo mundo importa. E aí a Sabrina vem acompanhando um pouco esse movimento, né? E ela vem me mentorando e tudo mais. Então, eu tô... Por muito tempo eu falei assim, ó, um dos problemas do mundo é a pirâmide muito hierárquica, mas também é o problema do círculo. Então eu rejeitei a pirâmide e rejeitei os círculos, as rodas em círculo. Mas eu tô me abrindo para a beleza de novo dos círculos. Eu rejeitei a pirâmide e rejeitei o círculo e falei que é o meio. Mas eu tô vendo que não, nossa, ainda preciso, eu tenho muito a aprender ainda sobre os círculos, sobre as rodas, sobre justiça restaurativa, sobre círculos de construção de paz, né, sobre círculos restaurativos. Que eu estava superficial no meu entendimento do que são essas coisas, né? Então, quando eu me abro para o círculo, eu entendo que a evolução e a mudança, ela precisa acontecer dentro desse todo, dentro desse círculo. Então, não adianta eu estar no 20º andar, querendo gritar para todo mundo vir para o 20º andar para trazer a mudança, e ninguém vir ou deixar um monte de gente pelo caminho, né? Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu estou entendendo cada vez mais que a gente precisa, em alguns momentos, sim, se dar as mãos e a gente ouvir todo mundo e todo mundo ter a chance de compartilhar suas histórias, suas dores e suas questões, seus medos, para a gente poder avançar juntos, sabe? Então, essa é uma mudança bem recente. Você está falando uma pergunta quase que tá caindo uma ficha, não tem um mês na minha vida. Até então, eu sempre fui esse cara, eu sou o iniciador, eu sei como faz. Entendeu? The Tribe é assim, Dervish é assim, Coletivo Lu é assim, Overflow é assim. Vem comigo que eu sei o caminho. E hoje não. Tô vendo que, primeiro, que eu não sei o caminho, segundo, que não tem só um caminho, e que a gente precisa que a gente precisa acomodar um pouco o tempo de cada um. Então eu acho que eu tô mais paciente. Respondi? Boa. Boas perguntas. Sentido da vida no primeiro encontro foi bom, hein? Ah, Lele. Tá no mudo? A Paula acho que consegue tirar do mudo. Paula, você consegue tirar no mudo? Tirei. Tá Boa. ouvindo? Tamo. Então, na primeira parte da pergunta da Patrícia, eu lembrei muito de uma coisa que vinha na minha cabeça quando eu comecei a fazer yoga há um tempo atrás, que era buscar o conforto no meio do desconforto, né? Então você tá lá numa posição, o negócio tá nada fácil, tá doendo aqui, puxando ali, mas você respira e tenta e tentar achar esse conforto aí no meio do desconforto. E eu acho, e eu queria escutar um pouco o que você sente disso, que, em resumo, mas eu comecei muito esse caminho da biomimética, mas eu tinha um incômodo dele, que eu não queria falar de um lugar que eu aprendi, eu queria falar de um lugar que para mim faz sentido. E o lugar que para mim faz sentido tem a ver com o divino e a natureza, não tem como desassociar. Mas eu não sabia exatamente que lugar era esse, porque eu acho que eu precisava eu mesmo buscar nessa história de quem eu era, né, com essa fala. E a sensação que eu tenho, depois de escutar você falando, é que esse processo, ele é quase que uma yoga, assim, constante, sabe? Porque dá uma sensação de que, assim, você busca conforto no meio de um desconforto de não saber. Então, o não saber, que eventualmente é um desconforto,
ele não é exatamente um desconforto, é só você respirar nele, assim, e ver que se encaixa, né? Então, sei lá, foi um negócio que me veio na cabeça e, e lembrei muito forte disso e queria meio que escutar um pouco de você nesses processos de mudanças de narrativa, de mudanças de lugar da onde vem essa fala. Como é que é isso, né? Porque às vezes acho que a gente lida com muita ansiedade de ter muita resposta, de ter tudo resolvido, de ter que saber. E eu acho que é tão legal não saber também. Mas, enfim, esse era o tema. Não sei se é exatamente uma pergunta tão clara, mas muito mais seria uma escuta. Legal. Eu quando eu fui, eu criei a Dervish, né, e convidei as pessoas para serem sócios, né? Eu tava com uma, eu tinha aprendido com Oswaldo Oliveira no Laboriosa 89. E ele falava de rede aberta e distribuída. Ele falava de redes, esse era o assunto dele. Abertas, porque qualquer pessoa poderia fazer parte. E distribuída, porque o poder era distribuído. Aí uma hora a Dervish chegou a 40 pessoas. E quando chegou a 40 pessoas, ao invés de ficar mais legal, foi o pior momento da Dervish. Porque as pessoas não se conheciam mais e as pessoas não queriam mais se ajudar, então perdeu o senso de comunidade. Aí eu falei, pera lá, o Oswaldo tá falando uma coisa muito legal, mas se não existe vínculo, se não existe senso de comunidade, não vai caminhar, não vai adiantar. Então eu comecei a achar que o Oswaldo estava falando de uma coisa muito legal, mas num mundo utópico, num mundo idealizado. Na vida real, as pessoas têm que construir vínculos. Na vida real, precisa ter afeto entre as pessoas, né? Então eu falei, opa, eu preciso... Eu não acredito 100% no que o Oswaldo está falando. Eu acredito que comunidade e vínculo é importante. Eu lia livros falando de que com 30 pessoas tem comunidade, com 300 não tem mais, né? Fala que é 30, tem gente que fala que é 100, tem a ver com o tamanho do bando. Depende do que os antropólogos estudaram como grupo para saber o que ainda tem de senso de comunidade. Paulo, acho que você tem que, se puder, deixar mudo aí, acho que eu estarei. Eu achei que o Aí eu, som era seu, detalhe, desculpa. tranquilo. Aí eu achei que mudou. Aí eu comecei a constelar e aí eu comecei a ver que as redes tinham que constelar. Aí eu comecei a falar de que as redes precisavam constelar para ver, tornar visível as necessidades da rede. Aí eu comecei a ver que eu conseguia antecipar as respostas da constelação. Aí eu vi que, então, não precisa mais constelar. Se você tem os princípios da constelação introjetados em você, você consegue criar harmonia na rede. Tudo isso que eu estou falando são mudanças na minha narrativa, que aconteceram, estou falando em 4 anos para cá. Aí eu entendi que, então, leis sistêmicas é o que rege as comunidades e os relacionamentos entre as pessoas. Então, trabalhar em rede, para ter colaboração, precisa de leis sistêmicas. Aí eu encontrei, nesse momento, quando eu cheguei nesse momento, eu encontrei uma narrativa que até então ninguém nunca tinha falado no mundo. E aí eu inovei, tá? Quando você chega nesse nível, e não é fácil chegar lá, eu criei uma narrativa única no mundo, que não é única porque eu juntei redes com constelação. Então eu juntei, sei lá, uma coisa que o Manuel Castells, Oswaldo Oliveira, Augusto de Franco já falavam, e eu juntei com o que o Bert Hellinger falava. Então eu criei essa conexão. Mas até então só eu tinha feito essa conexão. Ninguém nunca tinha falado que para trabalhar em rede, para trabalhar mais horizontal, para todo mundo ser sócio, precisa das leis sistêmicas. Só que uma hora as leis sistêmicas começam a ficar também meio restrito, meio pequeno, né? E aí eu tô vendo que Enneagrama conecta com lei sistêmica, eu tô vendo que
você entender o perfil das pessoas e o seu Kim pode ser importante, né? Então, e que você precisa se curar para também conseguir ter equilíbrio sistêmico. E aí eu vou lendo Patchwork, aí eu vou lendo o Curso em Milagres, eu vou lendo A Course of Love, e aí eu vou mudando o tempo inteiro a minha narrativa. Até que agora eu tô querendo falar de união, né? Eu tô querendo falar que a minha causa é a não separação, e por isso que eu poderia, e por isso também que eu posso trabalhar outras causas. Então, o feminismo, de alguma maneira, combate essa questão da exclusão das mulheres. O veganismo trabalha a separação com os animais, de certa maneira, que a gente entende que os animais, né, estão ali para nos servir. Então, essa questão da separação, ela engloba todas as causas. E como eu trabalho também na Dervish, no Coletivo Lua, com diversas causas, então tudo isso cria um centro no meu posicionamento como um profissional, né? Então, só para mostrar que eu estou o tempo inteiro desconfortável, o tempo inteiro... Então, isso que você falou é muito importante, Lelê. Eu estou o tempo inteiro percebendo onde ainda está desconfortável e como eu posso trazer uma resposta que ela nunca é a única e que ela nunca é perfeita e que ela é daquele momento que eu estou vivendo e que o tempo inteiro eu estou mudando e talvez até contradizendo as coisas que eu falava antes. Então eu acho que isso que mudou também no empreendedor. Antigamente o cara tinha que falar de um tema e ele tinha que ser o expert daquilo e ele ficava a vida inteira falando daquilo. Hoje é muito mais você gerenciar sua carreira como uma banda e como um cantor, e a Lady Gaga e a Madonna a cada disco se renova. Então, porque o mundo está mudando muito rápido e as narrativas elas vão se espalhando muito rápido e aí elas vão cansando. E não só isso, novas narrativas são necessárias para continuar a transformação e a mudança, né, e a evolução. Então eu vejo muito profissional que fica paralisado numa técnica, no sei lá, né, Theta Healing, aí só fica falando Theta Healing, Theta Healing, Theta Healing. E aí, quando a onda passa, essa pessoa não tem mais nada. E vai passar muito rápido. A onda agora é Theta Healing, mas eu tenho certeza que daqui a 2 anos já não vai ser mais. As coisas estão mudando muito rápido. Então é muito mais você fazer uma reflexão da sua vida e do seu desconforto e aí trazer alguma coisa e vai mudando o tempo inteiro isso. Eu acho que um ponto é esse. E o outro, Lelê, se você falar de biomimética do jeito normal, eu vou falar com o Ricardo Mastrotti, eu vou falar, entendeu? Eu vou falar com um monte de outras pessoas. Agora, eu não vejo ninguém falando de biomimética no sentido de wonder, e no sentido de uau, como a natureza ela é magnífica e ela é divina. Você entende? Então, agora, se você começa a falar da biomimética do ponto de vista do divino, só você está falando sobre isso. E pode ser que você restringe, claro, tem muita empresa que não vai abrir as portas para você, mas você vai ter uma narrativa única e aqueles poucos que se conectarem com essa história vão querer, de verdade, olhar para a biomimética com um outro olhar mais profundo de espiritualidade. Eu, por exemplo, acho mais interessante uma narrativa de biomimética sob a ótica da espiritualidade. Não uma coisa meramente funcional, né? Técnica, de engenharia. Muito bom. Quem mais? A Bia. Então, Max, achei super bacana, ó, você começou realmente, deu, assim, muita coisa para pensar. Acho que para mim, talvez a coisa mais difícil é entender por onde começar, ou se, na verdade, eu ficar ensaiando muito o começo,
é só um jeito meio de evitar se jogar e ir entendendo no caminho, sabe? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, porque eu parei um pouco, né? Eu estava trabalhando, parei, era uma coisa super planejada, eu queria viver a maternidade assim, no 100%, e agora estou naquele momento de reequilibrar. E tem a ver com a minha história pessoal também, tem a ver com os meus pais, tem a ver com a minha vida, o fato de querer ser super presente para o meu filho, mas não abrir mão de quem eu sou, tipo, sei lá, de poder, de um monte de outras coisas de vida, assim, que não estão inseridas na maternidade. E eu estou nesse momento de querer reequilibrar. Então, eu quero dar um passo para frente, começar a fazer alguma coisa, porque eu tenho energia para isso, e fico nesse ponto de não saber se é medo de começar ou se é não saber por onde começar. Eu acho que deve estar misturado, né? Um medo de começar, não saber por onde começar. Aí, para isso, eu acho que a resposta é sempre começar pequeno. Porque pequeno não dá medo, porque você não vai estar tentando abraçar o mundo. E pequeno não vai ser difícil começar. Então, o mundo que a gente vive hoje não é criar um produto, serviço e abrir uma coisa gigante. É muito mais, se o seu assunto é maternidade, é criar uma roda de mães para falar de maternidade. É você se tem essa ideia das avós, então é muito mais chamar sua avó para cuidar. Aí você vai lá olhar para ver o que acontece, sabe? Tem que começar muito pequeno. O ideal hoje, na minha opinião, é sempre começar com uma pequena palestra sobre o assunto, um pequeno workshop de 2, 3, 4 horas para criar uma provocação, uma vivência, uma experimentação, uma roda de conversa, chamar amigos na sua casa para falar de um assunto, compartilhar um conhecimento nas redes sociais, fazer uma live só para falar desse assunto, para ver o que as pessoas têm de dúvidas, têm perguntas, podem fazer uma pergunta nas redes sociais, fazer uma escuta. Eu acho que é muito mais por aí, sabe? Experimentar vender o seu produto numa feirinha, um final de semana, oferecer para os amigos, criar um grupinho de WhatsApp para se encontrar, para falar de um determinado tema. São coisas extremamente fáceis, assim, sabe? Não vai demandar nada. Imagina, fazer uma live de meia hora, fazer uma roda de conversa com amigos. Não vai custar nada, não vai demandar nenhum esforço. E aí, a cada iteração, você vai fazer uma próxima um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo. Aí o que você fazia de graça, agora você vai cobrar R$ 30. Aí o que você cobrava R$ 30, agora você vai cobrar 80. Aí o que você cobrava 80, agora você vai poder cobrar 150. E assim vai. E por isso que não dá para largar o emprego do nada, por isso que normalmente precisa manter o seu emprego e vai fazendo isso nas horas vagas, final de semana, à noite, até que você tenha alguma coisa que já dê uma renda melhor, né? O problema é que as pessoas querem largar tudo para fazer esse projeto e não dá, porque não dá para a renda não começa tão rápido. As pessoas estão muito espertas assim de quem que elas vão fazer uma vivência. Elas sabem, elas sentem quem realmente sabe sagrado feminino, quem não sabe, sabe pouco. Tá tudo muito transparente, tá tudo muito na cara, assim, né? Então você tem que ir aos poucos, aí você vai ganhando experiência e aí você vai evoluindo, sabe? Então é uma coisa bem natural, assim, como um organismo vivo. Empreender tá cada vez mais assim, vai construindo vínculos com as pessoas, e aí você vai ganhando confiança. Eu não acho que dá mais para fazer atalhos. Eu acho que está cada vez mais difícil empreender no sentido de que as pessoas estão cada vez mais sacando o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, se você não tem experiência, não adianta fingir que tem.
sabe? Então, começar pequeno, o menor que você puder. Quanto menor, melhor, porque você não vai se preocupar com as grandes coisas e vai poder preocupar com a essência, sabe? Então, nunca é assim, vamos começar uma startup de, de avós cuidadoras. Nunca é assim. Então eu vou chamar as avós para conversarem. Então eu vou chamar as mães e as avós. Então agora entendeu? Vou fazer um encontro nesse domingo, crianças com as avós. É muito mais assim, aí você vai evoluindo e você vai aprendendo e vai vendo se é isso, porque o bom de fazer pequeno é que talvez você perceba que não é isso que você quer, não é esse o seu propósito, aí você já parte para outra, sem ter custado nada. Então, por um lado tá muito difícil, por outro lado nunca esteve tão fácil na vida. Um post meu, assim, você vê, eu faço um post, vamos morar juntos numa casa em Bali por um mês para experimentar ser digital nomads. Nossa, vocês viram a repercussão, quem me acompanha? É impressionante, assim. Quanta gente querendo ir para essa viagem. Eu tava pensando que, sei lá, 5, 6 iam querer, mas mais de 20. E gente me escrevendo que quer viajar para Bali comigo para trabalhar. Não é para fazer turismo em Bali, né? Pra gente compartilhar uma casa, não é para ficar no resort mais bacana de Bali, entendeu? Então, olha como isso é um teste, uma pesquisa, isso é um piloto. Eu não fiz nada, eu não tenho a viagem, eu não tenho nada, eu não tenho um PDF, eu não tenho valores, eu não tenho nada, não tenho absolutamente nada. Mas eu faço um post e já criou-se um business. Esse é o ponto. Um post virou um negócio, né? Então por um lado é difícil, por outro lado é muito fácil. Vou falar, Max. Olha só. Boa. Você acha que... Eu não sei, eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, eu pensava, é tão importante o walk the talk, né? Isso. E, ao mesmo tempo, o se permitir ser incoerente, né? Como lidar com essa dualidade, porque é uma dualidade no final das contas, né? De você praticar o que você prega, mas você permitir também não ser purista daquilo que você prega, né? Isso. Porque senão você fica mentalmente tacanho, né? Tacanhice mental, você querer ser coerente o tempo inteiro. E eu sinto muito isso também, Max, de que a gente não pode pegar atalho. Não adianta a gente sair fazendo curso de 10 mil coisas, não ter tempo de colocar em prática e querer repassar um conhecimento, porque conhecimento é uma coisa absorvida, né? Você tem que absorver, decantar, digerir, sei lá. Mas é uma dualidade, assim. Você sente isso também? Sinto. Para mim, você trouxe uma das questões mais difíceis, que é o próprio tema desse ano do The Tribe, né? Então, espero que ao longo de um ano a gente possa responder essa pergunta, porque e é uma pergunta que é a minha própria, por isso que eu coloquei esse como tema, porque é a dúvida que eu tenho, né? Mas hoje eu estava almoçando com a presidente do Animal Equality aqui no Brasil. Você conhece? A Vivian? É. Nossa, ela é muito minha Tava amiga, almoçando. querido. Não sabia, não A gente é sabia. muito Falei amiga. do Mercy for Animals, mas não sabia que ela é sua amiga. Bom, eu vou mandar um WhatsApp para Nossa, ela. eu tenho um carinho do tamanho desse mosaico aqui para ela. Ela é incrível, né? Eu fiquei muito impressionado. Vale a pena conhecer essa ONG, gente. Chama Animal Equality. Eu coloco aqui, a Mercy for Animals é a ONG que eu trabalho, tá? Só para
Isso. As pessoas. Tem uma causa semelhante aí, atuações um pouco diferentes de uma causa comum. Bom, e aí eu tava lá almoçando com ela e obviamente ela é vegana, né? E aí, só que eu tava morrendo de vontade de comer um franguinho. Né? E aí eu fico na dúvida, não, peraí, eu vou ser coerente com quem eu tô almoçando e mostrar um alinhamento, um respeito, né? E eu vou por um dia somente fazer um almoço vegano, porque eu tava com ela e o namorado e os dois veganos, ou eu vou comer o frango que eu tava com vontade, né, de experimentar aquele frango. E aí eu comi o frango na frente de tudo. Só que para mim o que é o mais importante? Não é a dúvida, né, se como frango ou não como frango. É muito mais o momento que eu decidi comer o frango e eu fiquei super tranquilo com a minha decisão de comer o frango e não me senti culpado de comer o frango e não fiquei mal de comer o frango. Foi a dúvida e depois eu logo já falei, não. Então, eu olhei, não foi consciente, mas a verdade é que eu tava com vontade de comer o frango. Sabe? Então, eu fui coerente com o que eu tava sentindo naquele momento, com o meu coração naquele momento. Porque senão eu não ia comer o frango, eu ia ficar bem na fita com a Vivian, mas eu ia ficar mal na fita comigo mesmo, porque eu tava com vontade de comer o frango. Né? Então, eu sinto que essa coisa da coerência e da incoerência é um profundo trabalho de você se olhar de novo, se autoanalisar, saber quem você é naquele momento, ser coerente com o que você está sentindo e aí, obviamente, falar e agir de acordo com... Então, então acho que esse é o desafio. Mas ele tem que partir do que é você naquele momento e que tudo bem mudar no dia seguinte. Eu posso me tornar vegano daqui a uma semana. Mas naquele momento eu estava com vontade de comer aquele frango e mesmo estando na frente da presidente do Animal Equality, eu resolvi comer aquele frango e eu fiquei bem com isso e não senti culpa e me senti bem comendo aquele frango e estava delicioso, não escondi e tudo bem, porque também não falei que sou vegano, né? Então, tô dando um exemplo bem banal, assim, né? Ridiculamente banal, mas sei lá, acho que foi uma sincronicidade. Ainda mais saber que você é amiga dela, né? Então, porque acho que a coerência tá nessas coisas do dia a dia, né? Nessas pequenas coisas, né? E que se você faz só pra ficar bem na fita pro outro, só porque é cool, só porque é a causa da bola da vez, só porque o mundo tá falando disso, você começa a não ser fiel a você mesmo, né? E aí tem um livro da Brené Brown, esse último, que é muito legal. Acho que não vai ser tão famoso quanto o da vulnerabilidade, mas eu acho que ele é mais profundo do que o da vulnerabilidade, que ele fala que você tem que pertencer a você mesmo. Não adianta querer pertencer a outras comunidades, pertencer a qualquer outra coisa, se você não se pertencer. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí essa questão da coerência. Você não é a coerência para o outro, é a coerência para você mesmo, né? Mas eu queria ouvir. Posso devolver essa pergunta? Posso falar um pouquinho da incoerência? Pode. Quem tá aí? Eu. Alô. Que eu acho que, assim, na verdade, eu vivo muito isso no trabalho, né? No trabalho que eu faço. Eu trabalho com arquitetura, eu gero muito resíduo, eu vejo loucuras de clientes jogando coisas que são boas, novas, maravilhosas, fora porque ela não gosta da cor. E, ao mesmo tempo, eu brigo aqui em casa para ninguém ter canudo, assim, a água não pode desperdiçar, a gente aproveita toda a água, limpa a água, não usa produto químico. Então, eu vivo muito essa incoerência, né? Mas, ao mesmo tempo, a incoerência é muito legal porque ela te movimenta, ela te faz buscar outras coisas, ela te faz tomar atitudes diferentes, ela te faz, de repente,
seguir um caminho. Quando você sente a incoerência, daí você pode trilhar um caminho. Se você tá tudo muito certinho, sem incoerência nenhuma, eu acho que isso não existe, não sei. Essa pessoa vai ser meio louca, esquizofrênica, se existir uma pessoa totalmente sem incoerência. Eu acho que ela realmente faz parte da gente ser incoerente. Eu acho que isso faz parte da nossa busca, que eu acho que o ser humano sempre busca um pouco mais, assim, tá sempre querendo evoluir, né? De alguma forma, seja uma evolução espiritual, seja uma evolução financeira, material, sei lá, ele sempre busca uma maneira de evoluir, né? E essas incoerências vão um pouco nesse caminho, né? De ele tentar suprir isso, né? Ai, peraí, meu celular tá morrendo aqui. Sei lá, era um pouquinho isso que eu queria falar. Ótimo, é isso mesmo. Eu acho legal essa visão, né? De que a incoerência te move a melhorar e evoluir o tempo inteiro, né? É um olhar mais positivo da sombra, né? A sombra como uma oportunidade de crescimento. E Paula, o que você acha sobre isso? Fio, eu perguntei porque não tem a resposta. Mas eu acho que tem uma... Eu acho que você é uma pessoa que, pelo menos na minha rede, é uma pessoa que busca muito uma coerência. Eu percebo essa busca em você. Então, eu queria entender também como você lida com isso. Eu acho que eu te perguntei exatamente por isso, porque eu acho que eu sou bem carrasca de mim mesma, né? Sim, eu percebo isso. Não carrasca. Eu não quero colocar nesse termos negativo. Eu queria pôr uma visão apreciativa, que eu vejo você como uma pessoa muito coerente dentro da minha rede. Mas eu acho que o auto-perdão, ele é uma ferramenta valiosa, assim, né? E encontrar isso é bem... Tem sido uma busca bem profunda, assim, para mim. Do se perdoar, sabe? Se perdoar, escorregar, né? Se Sim. perdoar... O que tá vivo em você é uma autocompaixão maior, né? É um pouco mais de leveza, porque por muito tempo você foi muito mais rígida com você mesma, né? Eu acho que eu sou muito rígida comigo mesma, assim, eu acho que eu tenho tudo que eu tenho de compaixão pelos outros, inclusive pelos outros seres, né? Eu trabalho, a MFA tem como missão a compaixão na alimentação, né? A gente fala em fazer escolhas compassivas, nossa causa é o veganismo, né? Então, é claro que essa é uma questão muito forte, mas eu percebo que essa compaixão ela tem que ser de dentro para fora mesmo, não tem jeito. E alguns acontecimentos recentes, assim, eu não vou entrar no relato pessoal, no desabafo aqui não, mas alguns acontecimentos recentes na minha vida me mostraram uma coisa bastante dura de assimilar, que pessoas que têm valores muito diferentes dos meus, mas muito diferentes mesmo, assim, visões políticas bastante diferentes das minhas, escolhas ideológicas bastante diferentes das minhas, foram as pessoas que mais esticaram a mão quando minha família precisou. Olha só. Isso foi um golpe muito forte para mim. Olha. Eu falei, nossa, mas sério? Não foi uma decepção com as outras pessoas de forma alguma, foi uma surpresa linda que eu tive com pessoas que eu julgava, né? Então, eu tô com essas duas coisas muito fortes agora na minha cabeça, Max, na minha cabeça e no meu coração, que é a autocompaixão e
Não é no julgamento. O se reconhecer como um julgador, sabe? Se reconhecer como um profundo julgador. Eu achava que eu era também, e é uma visão distorcida que a gente tem, né, de si mesmo. Eu me achava super compassiva, você vê. Eu não era compassiva porcaria nenhuma, porque eu era uma super julgadora do outro e que só me surpreendi porque eu era julgadora. E aí entra um pouco, acho que no que a Lu falou, né? Do quanto a incoerência permite você se movimentar. Só pelo fato de eu ser uma julgadora que eu pude me surpreender positivamente com essas pessoas. E aí, gente, é isso, né? Não tem pão, queijo, queijo, não tem preto no branco mesmo. E Mas o que as pessoas mais estão precisando ouvir no mundo são histórias como essa sua, sabe? E as pessoas estão precisando muito ouvir isso. Porque elas tem muita gente ainda que não tem essa percepção, não tem essa consciência, ainda estão no auto-engano, né? Então, que bom que você teve essa consciência e que lindo seria se isso pudesse ser compartilhado com... Mas, gente, eu acho que você já está fazendo isso aqui, eu acho que isso já é muito legal. Eu não esperava nem compartilhar isso, nada disso com ninguém. Mas que é uma honra, uma oportunidade. E eu agradeço. Para mim, o The Tribe é isso, porque em algum momento eu falei, não é sobre empreendedorismo, é sobre vida e é sobre coerência e incoerência. Então, o tema desse ano é sobre... Porque isso influencia, isso te dá um espaço para empreender, isso te dá um espaço para ajudar outras pessoas, entendeu? Então, dessa discussão, por isso que a gente escolheu como tema desse ano. Eu acho que essa é a discussão, e é essa discussão que vai influenciar a forma como a gente empreende, a forma como a gente vive, a forma como a gente gera aprendizado e a forma como a gente compartilha conhecimento. Então, para essa é a discussão mais importante. Fala, Rê. Queria falar um pouco sobre essa questão de incoerência e coerência do ponto de vista, de dois pontos de vista que eu vejo assim. O primeiro é que toda luz ela tem uma contrapartida de sombra do mesmo tamanho, né? Então, eu vejo assim que o trabalho do equilíbrio está em cada vez mais diminuindo esse gap. Mas é preciso ter a contrapartida, porque o universo tem contrapartida o tempo inteiro, né? De luz e de sombra, e de dia e de noite, de positivo e de negativo. Então, acho que a gente, transitando com presença nessa dicotomia, é como a gente aprende, né? E outra coisa também que eu vejo assim, na luz do Enneagrama, né, por exemplo, todo mundo tem uma essência, e a personalidade da gente, como a gente mostra, né, alguém, acho que foi, não sei se foi você ou se foi outra pessoa que falou sobre a questão das máscaras, é justamente a proteção para a gente poder esconder a nossa essência, para não correr risco de sofrer, para não ser machucado e tudo mais. Então, essa grande incoerência está em você ter esses dois seres dentro de você, a sua essência lá berrando para sair e a sua forma de ver o mundo querendo a todo custo abafar aquilo. Então, é o autoobservador ligado, né, na minha forma de ver, o primeiro passo para ligar o autoobservador é meditação. Assim, para mim, é a forma mais valiosa, né? Porque é a hora que a gente para de transmitir e começa a receber, né? A gente desliga o transmissor e
e liga o receptor, e ali você está em comunhão com o todo, e aí você se sente parte, né? Aí fecha todo o ciclo, né? Porque aí você conecta com o seu interior, assim. Eu nos meus atendimentos tenho conversado com muita gente que nem sabe que tem interior, sabe? Que tem o lado de dentro. Você fala de consciência, você fala de, de mente, você fala de alma, você fala de conexão, e as pessoas ainda não sabem direito. E elas estão o tempo todo olhando para fora, para fora, para fora, e cada vez mais com um vazio gigante, se questionando, poxa, quando eu não tenho é porque eu não tenho, por isso eu tenho vazio. Quando eu tenho, pô, mas eu tenho tudo e tenho vazio. Né? Então, no fim das contas, a resposta é dentro e é a presença. Se você estiver na presença, você toma a melhor atitude para você naquele momento, que é comer o frango, não comer o frango. É a sua resposta. Amanhã pode ser que você fosse de novo almoçar e não comesse o frango. Mas Total, é na presença, não é na programação, né? Isso. Adorei essa conexão de coerência com presença. É um belo post. Eu queria ouvir mais gente aí, Letícia, Rita, Fábio. Eu vou perguntar, acho que aproveitando esse gancho assim também, um pouco de tudo. Quando a gente fala de coerência, assim, para mim me bateu muito a coisa de um lugar fechado, né? Assim, se eu sou coerente, eu tenho que ter, né? Muito, assim, um pouco ligado com o perfeccionismo, né? Eu tenho que fazer tudo exatamente de acordo com aquilo que eu prego, de acordo com aquilo que eu penso, né? E não tem nada a ver com isso, né? Mas, e aí eu queria saber, assim, na sua história, como que você foi passando por isso, né? Acho que essa coisa da leveza, da flexibilidade, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Acho que a nossa história tem umas coisas parecidas de carreira né, com tecnologia, engenharia. Então, a gente tem um pensamento mais quadrado, né, no mundo corporativo e tal. Como que você foi lidando com isso, assim, com essa adquirindo essa leveza com o tempo, assim? Foi muita porrada, foi muito erro, foi muito na alegria, assim? Como que foi um pouco isso? Para mim foi essa busca da coerência, sem falar desse termo, que é um termo mais recente, e eu não tinha consciência disso, né? Mas quando eu estava na Poli, eu achava que era muito técnico e eu gostava de gente. Aí eu pensei, então deve ser marketing, né? Porque pelo menos marketing é administração e tem um olhar mais humano do consumidor e tudo mais. Aí quando eu estava no marketing, eu achei que era muito business. E aí eu achava que eu queria olhar mais para insight do consumidor, comportamento. Aí eu fui para essa área de pesquisa, de posicionamento de marca. Aí eu achei, não, mas ainda está faltando criatividade. Eu sou um cara muito mais criativo, eu preciso dar vazão, ser coerente comigo mesmo, eu preciso dar vazão a essa minha criatividade. Então eu vou para a agência de publicidade. E quando eu fui para a agência, eu falei, ué, mas a agência é muito legal, adorei, tem o lado criativo, mas eu não quero mais ser chefe. E aí eu saí, fui empreender. Aí eu montei uma consultoria. Aí eu falei, mas poxa, a consultoria é legal, mas eu gosto mais de agência. Então aí eu criei uma agência, a We Humans, porque eu gosto de agência. Ah, mas a Derish, a We Humans é uma consultoria e uma agência. Só que o mercado eu tô sentindo que não precisa mais de consultoria nem agência. Tá precisando de uma outra coisa, que não é nem isso nem outra coisa, e que o mercado tá precisando se conectar com os ativistas. Aí eu crio o coletivo Lua para fazer com os ativistas. Aí eu falo assim, não, mas peraí, mas eu não quero trabalhar só com as organizações mais, eu sou cada vez mais um terapeuta, eu falo das leis sistêmicas, e só que, putz, mas eu ainda não sou totalmente terapeuta, então eu vou criar uma comunidade de terapeutas, porque aí eu vou aprender com eles e vou me evoluir, mas também vou contribuir. E aí eu monto o Overflow. Então, a minha vida foi pautada por uma busca de ser mais coerente comigo mesmo. Está levando hoje a criar projetos como uma rede de ativistas, uma rede de terapeutas e o The Tribe, que é falar de transição de vida, que eu também gosto, e de carreira. E o The Tribe, ele conecta o ativismo, também conecta com a parte terapêutica. Então eu estou constantemente buscando quem é o eu maior, quem é o eu divino, e o que
e o que o meu eu divino está querendo canalizar naquele momento. Não por uma questão da minha genialidade, e muito mais porque algo lá em cima está pedindo para eu trazer para o mundo. Então é um pouco. A gente perdeu o homem, foi isso? Acho que sim, acho que o Max caiu. Acho que o eu divino dele. Puxou ele. Ele foi abduzido pela sombra, gente. Ele não caiu, ele sumiu. Ou ele iluminou de vez, né? Tipo, pá. Nossa. Ele saiu da energia, né? Já virou uma... Cara, eu tava tão bem. Gente! Um momento de silêncio para a gente refletir sobre o tema. Eu acho que ele queria deixar a gente no ápice mesmo. Voltei. Acho que ele não deveria ter comido frango. Ô, Max, a gente viu que você tinha iluminado, mano. Acabou a bateria do meu. Max, a gente achou que você tinha subido mais uma vez. Na verdade, rolou uma partição aqui. Um grupo achou que você foi para sobre o outro e iluminou. Vai buscar um sanduíche de frango. Não devia ter comido frango, foi isso, foi o frango. A vegana boicotou, Vamos fazer um check-out? Não dá para todo mundo, mas, de novo, ouvi algumas vozes do que ficou hoje, que presente está levando desse encontro, tipo um fechamento, assim. Seria muito bom ouvir pessoas que não falaram, a Rita não falou nada, Letícia não falou nada, sem querer pressionar ninguém. Mas ouvia um pouco da voz de todo mundo. Oi. E aí, Lê? Letícia, Então, diga. o que ficou aqui na minha cabeça enquanto você estava falando de coerência, e você mencionou antes também, as informações tão rápidas de hoje, a comunicação muito, muito rápida, né, de hoje em dia, me ocorreu uma relação assim, que, né, em tempos de informação tão rápida, a coerência se tornou uma coisa muito menos rígida, talvez mais fluida, menos linear, né, sem tanto tempo de validade. Acho que depende também dos pensamentos e dos sentimentos, né, com os quais a gente está se conectando naquele momento, e do conjunto de informações externas também com as quais a gente tem acesso naquele momento. Só que isso tudo muda muito, muito, muito mais rápido hoje do que antes. E aí o que a gente faz, né, em tempos dessa rapidez tão grande de informação, de sentimento de coerência e tudo? Acho que é o que a Renata falou, é manter a presença, é estar conectado com quem a gente é em essência e buscar estar sempre presente, né, ali em quem a gente é, para poder tomar sempre as melhores decisões. Foi isso. Maravilha. Eu só acho que existe também só um contraponto de que as pessoas estão olhando muito mais para sua coerência e para sua incoerência. A internet fica impossível você mentir. Então, a preocupação com coerência e incoerência hoje nunca foi tão maior, nunca foi tão grande, sabe? Acho que só para complementar o que você disse. É muito bom. Quem mais? Eu achei incrível a forma como o assunto foi abordado. Adorei muito tudo que você falou, Max, no começo, a discussão. E eu acho que uma coisa que ressoou muito para mim hoje foi como o trabalho acaba sendo um processo de cura pessoal. Né? E eu já vinha, inclusive, pensando nisso, por que me atrai os temas da comunicação não violenta, da mediação de conflito, do diálogo, e eu acho que isso atrai mesmo como eu busco isso para melhorar na minha vida, como um processo de cura meu, e até em determinados momentos eu pensava,
cara, como é que eu vou fazer isso se eu sei das minhas dificuldades em lidar com esses assuntos? Né? E isso Coerência, né? Como é que fica a dá coerência? Como é que eu vou compartilhar o que eu não... mais vontade de me aprofundar e mais vontade de ajudar e contribuir para que as pessoas tenham mais essas ferramentas e trabalhem isso na vida delas, porque eu acho que é um benefício incrível e uma das coisas mais necessárias hoje em dia, que é o diálogo. Então, eu achei que esse ponto foi muito legal, porque também bateu muito com questões que eu tenho pensado nos últimos tempos. Muito legal. Lindo, lindo. E aí só um cuidado que eu acho que precisa ter é assim, você não tentar ir mais do que você ainda, não adianta você querer curar uma pessoa que vai além do que você ainda não se curou, sabe? E aí tem a ver de novo com o assunto coerência. Então se você se curou, você pode ajudar um monte de gente que ainda não se curou e vai poder chegar até onde você chegou. Só que você tem que saber que se você estiver pegando um caso que está acima da sua experiência, é melhor passar para outra pessoa, sabe? Ou você tem que se preparar mais para pegar esse caso. Então, cada vez mais eu sinto que essa vai ser uma das principais questões de coerência, sabe? De você... Porque você só pode fazer os outros chegarem até onde você está. Você não consegue fazer elas irem além de você, né? Então, isso faz com que a gente tenha que estar o tempo inteiro estudando, evoluindo e se auto-desenvolvendo. E quando você está num negócio que é muito maior, você fala, olha, acho que isso está muito maior, vamos chamar outras pessoas para lidarem com o seu caso. É isso aí. E aí você falou quando você respondeu, né, acho que foi a Paula, sobre esses começos vivendo, né, também isso foi muito bacana. Esse é o grupo de conversa, é o post, é o vídeo, né, até me sentindo, assim, e dando essa confiança de até onde também eu estou preparada para ir criando essas experiências, né, então também acho que é uma coisa que complementa super bem. Perfeito, é isso, exatamente isso. Aos poucos você vai ganhando mais experiência, e vai mudando de fase, vai nem num jogo, né, você vai evoluindo. Mais uma pessoa para a gente encerrar. Max. Fala, Gil. Só queria me colocar à disposição da Cris, que a Cris falou lá no começo, Cris, eu passei muito por isso no começo. Posso falar? Você está me ouvindo? Max, eu tô te ouvindo. Você tá falando? Não, pode falar. Ah, tá. Então, Cris, eu passei muito por esse momento que você está passando de muitas possibilidades. E aí, quando a gente vem para o ambiente de tribe, realmente, como você encontra eco, não tem um momento que não afunila, na verdade, vai abrindo, e aí gera uma ansiedade mesmo, né? A gente fala, nossa, tanta coisa que eu posso fazer, tanto talento que eu tenho, tanta bagagem que eu trago. Então, assim, é um momento que eu passei e eu me coloco à disposição. Se você quiser conversar, a gente pode marcar um Skype, assim, de muito tempo. E não quero te desanimar, mas esse processo para mim durou 2 anos, esse afunilamento, sabe? Mas o mais legal é que, assim, hoje que eu cheguei onde eu acho que eu deveria ter, enfim, onde parece ser o lugar, os últimos 2 anos também não olho para nada daquilo e falo, nossa, que viagem, sabe? Tipo, não, tudo fez e faz parte dessa linha de chegada, sabe? Então, todo o processo ele tem que ser feito, você tem que respeitar o time, mas aí a gente conversa, eu te conto tudo com detalhe. Mas, assim, nada é em vão. Mesmo quando a gente acha que está patinando, quando a gente chega, você fala, nossa, fez sentido ter aprendido a tosar cachorro, sabe assim? Então, é engraçado, porque acaba fazendo sentido. Então, se você quiser, me chama lá no WhatsApp, a gente marca um Skype e eu te conto, porque eu me reconheci muito logo no seu começo, tá? Então conta comigo que a gente troca uma ideia. Boa, ótimo. Que bom fechar com colaboração e troca. Pessoal, acho que vamos encerrando, eu adorei. Não tinha um conteúdo prévio e a gente foi fluindo e acho que foi mais legal porque foi assim, do que eu trazer um conteúdo pré-programado. E queria agradecer
todo mundo, né? Então, queria agradecer a todo mundo pela participação e vão abrir os microfones para a gente se dar boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, galera. Tchau, Bia.